Olá, estamos no ar com o TVU Jornal. Confira os destaques desta edição. Índices de criminalidade diminuem em quase todas as modalidades de crimes em Votuporanga. Terceiro Ecotudo será instalado na cidade. A unidade ficará próxima dos bairros Monte Verde e Residencial Noroeste. E ainda aulas de karatê ajudam na formação de jovens. Tem atletas se preparando para competições nacionais. Veja essas e outras notícias agora no TVU Jornal. Boa tarde. Recentes mudanças na segurança pública de Votuporanga começam a apresentar resultados. Os índices de criminalidade diminuíram em quase todas as modalidades de crimes, de acordo com um levantamento da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Nas ruas de Votuporanga, há quem se sinta mais seguro. Eu acho que sim, porque eu tenho visto mais policiais, às vezes em dupla, né? Tanto parado como às vezes na Rocan, quanto fazendo ronda. Hoje, dentro de Votuporanga, a segurança é muito grande. Tranquilo para andar nas ruas, na praça? Sossegado. E também quem anda cauteloso. A gente escuta tanta notícia na televisão, né? Então não pode facilitar, né? Mas segundo as estatísticas, a cidade tem diminuído a ação de bandidos e apresenta redução em praticamente todos os tipos de crimes em 2015. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública na última semana. Segundo o balanço, enquanto nos primeiros 5 meses do ano passado, a cidade se apavorou com 73 assaltos, no mesmo período nesse ano foram 30 crimes, uma redução de 43 roubos. Os furtos também diminuíram. De 585 delitos no ano passado, foram 463 votuporanguenses furtados no ano atual, uma redução de 122 casos. Crimes mais graves, como homicídios, ficaram empatados, com apenas 2 casos. Outro item que apresentou diminuição corresponde aos furtos de veículos. Foram 15 a menos, de 79 para 64. Segundo o comandante da Polícia Militar, os números são satisfatórios e resultado de várias medidas implantadas no município, como, por exemplo, a atividade delegada, que aumentou o número de policiais nas ruas. Uma boa gestão dos recursos humanos e materiais no direcionamento, trabalho com inteligência, estatísticas, colabora bastante para a gente estar atacando os problemas na sua origem, né? O delegado seccional destaca que a redução resulta diretamente do aumento de flagrantes por tráfico de drogas. Uma ação intensa das polícias em relação ao combate ao tráfico de drogas, né? Nós sabemos que a droga é o portal para vários crimes. Então, com essa asfixia, né, que está havendo ao tráfico de drogas, nós estamos conseguindo diminuir os outros crimes. E não são apenas os números de crimes que apresentaram redução. O trânsito de Votuporanga, que sempre gera grande preocupação, também apresentou melhora. Foram 133 feridos e 3 mortos a menos até maio, com relação ao mesmo período do ano passado. Para o secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, a queda é fruto de medidas implantadas recentemente no município. Entre elas, o aumento da fiscalização e a parceria com a Polícia Militar. Uma junção entre polícia, entre agentes de trânsito, entre Secretaria Municipal de Trânsito, enfim, nós estamos com uma guerra e nós estamos vencendo essa guerra, tanto no trânsito quanto na segurança, pelo menos aqui em Votuporanga. A atividade delegada citada na reportagem deve ser renovada por mais um ano. A extensão do convênio entre Prefeitura e Polícia Militar depende da liberação da Secretaria Estadual de Segurança Pública. E 68% da população considera o governo Dilma Rousseff ruim ou péssimo, de acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, realizada pelo IBOPE e divulgada nesta quarta-feira. O índice de 68% é referente ao mês de junho e teve 4 pontos percentuais a mais que os 64% registrados em março. De acordo com o levantamento, o percentual de pessoas que consideram o governo ótimo ou bom caiu
de 12% para 9% no mesmo período. Para 21% dos entrevistados, o governo é avaliado como regular. Ainda segundo a pesquisa, 83% desaprovam a maneira de a presidenta governar. No levantamento anterior, referente a março, esse percentual estava em 78%. E 78% dos brasileiros responderam que não confiam na presidenta. A pesquisa foi feita entre os dias 18 e 21 de junho, a partir de 2.002 entrevistas em 141 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Em 2013, pouco mais de 54% dos jovens concluíram o ensino médio até os 19 anos, idade considerada adequada segundo o movimento da sociedade civil Todos pela Educação. No total, são 5 metas monitoradas pelo movimento, entre elas que pelo menos 95% dos jovens de 16 anos completem o ensino fundamental e 90% dos jovens de 19 anos concluam o ensino médio, quando estivermos em 2022. Agora vamos conferir os destaques da região com a estudante de jornalismo Stephanie Barbará. Boa tarde, Stephanie. Olá, boa tarde. Olha só que gesto bonito. O tempo mais frio de ontem sensibilizou um catador de materiais recicláveis que improvisou uma cama com direito a cobertor para os cachorros que ele toma conta no centro de Rio Preto. Ele cuida de 7 animais que foram abandonados por outras famílias e adotados por ele. A DIG de Fernandópolis prendeu 3 integrantes de uma quadrilha especializada em fraudar vestibulares de medicina em todo o país e que estava atuando na região. A quadrilha cobrava de 40 a 60 mil reais por vaga. Os fraudadores vão responder por organização criminosa e podem ficar presos de 3 a 8 anos. Em Araçatuba, um homem de 39 anos foi preso suspeito de agredir os 2 filhos, um jovem de 13 e uma criança de 6 anos. Foi o filho mais velho quem denunciou as agressões. Ele foi encaminhado para a delegacia de Penápolis. Um homem foi preso em flagrante por estelionato em Álvares Florense. De acordo com a polícia, ele oferecia rifa e alegava que o dinheiro arrecadado seria para a família de Callister, que passou por um transplante de fígado recentemente. O rapaz foi encontrado com um caderno de anotações sobre as vítimas, um celular e R$220 em dinheiro. A polícia lembra que quem foi vítima do golpe deve registrar a ocorrência. Bom, Ender, esses foram os destaques da região hoje. Amanhã eu volto. Até lá! Obrigado, Stephanie, e até amanhã. A Câmara dos Deputados aprovou hoje de madrugada, em primeiro turno, uma emenda que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos para crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. O texto também prevê a construção de um estabelecimento específico para que os adolescentes cumpram a pena. Ele agora será votado em segundo turno na Câmara e, se aprovado, seguirá para o Senado. E Votuporanga deve ganhar em breve mais um Ecotudo. A nova unidade será instalada próxima aos bairros Monte Verde e Residencial Noroeste. O projeto é desenvolvido com o objetivo de diminuir os pontos de descarte irregular na cidade e colaborar com a limpeza do meio ambiente. Seu Anísio não perdeu tempo. Após limpar o terreno de casa, juntou todos os restos e levou para o Ecotudo. Já resolveu o problema. O que o senhor acha do Ecotudo? Muito bom, muito bom. Foi bem bolado mesmo isso daqui. Assim como seu Anísio, grande parte da população votuporanguense aprendeu a fazer o uso correto dos ecotudos. Esses locais foram estruturados pela Prefeitura e pela Saeb Ambiental para receber todo tipo de resíduos gerados nas residências da cidade, desde o lixo comum a produtos recicláveis. Hoje existem 2 unidades, a norte e a sul. Mas em breve, Votuporanga vai instalar o 3º Ecotudo, na região oeste da cidade. O local será nesse terreno, no início da estrada vicinal que liga a Valentim Gentil. Bom, semana passada estive com o prefeito Júnior Marão em São Paulo, um evento com o governador Alckmin e a secretária de Meio Ambiente, Patrícia Iglesias, para assinar o convênio já da liberação dos R$200 mil, que Votuporanga foi premiado pelo município Verde Azul, para a construção do 3º Ecotudo, né? O planejamento para a instalação é lá na zona oeste, né, da cidade, lá na área institucional do loteamento Monte Verde. É uma área para onde Votuporanga está crescendo, e crescendo bastante.
onde ele está planejado, ao lado tem uma área de descarte, uma área crítica que a gente tem problemas, então, e também vai ser o primeiro ecotudo próprio da SAEV, prédio próprio, onde a gente pode fazer algumas coisas inovadoras. O projeto é elogiado pela população, mas também recebe algumas críticas. Nas 2 últimas sessões, vereadores, entre eles Oswaldo Carvalho, criticaram uma possível mudança de horário de funcionamento, que fecharia às 8 da noite e não seria mais 24 horas. A nossa solicitação, em reunião com os representantes da SAEV, o Oscar Guarizo, também o Gustavo e todos aqueles envolvidos nesse projeto do Ecotudo, é de que continue o atendimento à população nas 24 horas por dia. Porém, nós sabemos as dificuldades e ontem nós debatemos esse assunto junto com os representantes da SAEV na Câmara Municipal e a previsão é de que durante a semana o atendimento vá até às 20 horas, 8 horas da noite. E a nossa solicitação é que estenda pelo menos até às 22 horas. Esse é o nosso pedido. Mas a certeza de que, em debate com os senhores vereadores, aos finais de semana o trabalho continuará normalmente. Segundo o gestor de meio ambiente da SAEV, a mudança do horário é estudada por questões financeiras, mas ainda não há nada definido. A gente está vivendo um momento difícil, de crise, todo mundo, todo o Brasil, o estado de São Paulo e os municípios. Então a gente está estudando, na verdade é um estudo ainda, não tem nada ainda certo, porque a gente pesquisou todo o funcionamento do Ecotudo, entre 9 e 10 da noite até 7 horas da manhã, é mínimo, é 0,5% de ocupação de uso do Ecotudo, é muito pequena. Entretanto, a gente é um diferencial ser 24 horas, a gente sabe. Então nós estamos estudando, talvez, fazer um fechamento entre 9 ou 8 ou 9 da noite até 7 horas da manhã, só nos dias de semana e sábado e domingo funcionará normalmente, também fechando à noite. Mas ainda é um estudo, logicamente se isso for à frente, que vai trazer uma redução de custo importante e pode ser temporário só esse fechamento. Em meio à proposta de melhorias e os desafios da crise econômica, o projeto Ecotudo continua com a sua missão de recolher todos os tipos de resíduos que seriam jogados no meio ambiente. E novas ideias surgem para melhorar o projeto, como, por exemplo, a criação de pequenos ecotudos em vários cantos da cidade. Pontos menores, mas todos também aos moldes do Ecotudo, funcionando em horários ampliados, recebendo todo tipo de resíduo, transformando o que for possível. Então, essa filosofia do Ecotudo não é mudada. O que pode ser mudado, que a gente estuda para o futuro da cidade, que está crescendo, é realmente alguns pontos um pouco menores. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Os resultados do Banco de Alimentos de Votuporanga e dos projetos desenvolvidos pelas cooperativas de agricultura familiar foram apresentados hoje durante uma audiência pública. Segundo os dados, 43 mil pessoas já foram beneficiadas. O plenário da Câmara recebeu público de agricultores e presidentes de entidades que integram o Programa de Aquisição de Alimentos. Os produtos são de cooperativas como a Codafavo e a Coapinsp, adquiridos por meio do programa e repassados a quem precisa. É uma necessidade essa audiência, o que fala das condições de alimentos, qualidade dos alimentos repassados às nossas entidades e também das pessoas, o número de pessoas atendidas que são apresentadas nessa audiência. Produtos de primeira qualidade, da agricultura familiar de Votuporanga, que prestam e fazem, através da agricultura familiar dos pequenos produtores, a geração de emprego no campo, a produção de alimentos no campo e o repasse desses produtos às nossas entidades. Os alimentos são repassados a famílias em situação de vulnerabilidade. Trabalho elogiado pela presidente do Fundo Social e coordenadora do Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos é um orgulho para mim, na verdade, porque está atuando de forma muito forte na vida das pessoas, da nossa população, das pessoas que dependem das entidades. Nós temos 44, mais ou menos, mil pessoas atendidas mensalmente, onde toda semana nós fazemos o repasse às entidades da agricultura, da parte de hortifruti e da parte do mel, da Coapinsp também. O ex-deputado federal João Dado também esteve presente. Ele lembrou em sua fala dos primeiros passos do programa e o importante papel que desempenha.
Quando o ex-deputado Wagner Rossi era o presidente da Conab, nosso amigo, fomos até ele juntamente com o vereador Oswaldo Carvalho e conseguimos consolidar um convênio entre a Conab e a Coacavo, o que permitiu a implantação desse polo estocador de alimentos, né? Um armazém conveniado. Nós tínhamos armazéns conveniados somente a 200 quilômetros de distância, o que não permitia que nós recebêssemos mercadorias, porque ficava muito caro buscar a mercadoria. O armazém sendo em Votuporanga, tudo se facilitou, o tempo caminhou, nós tivemos o programa federal fantástico de aquisição de alimentos com doação simultânea. Então, fortalece a agricultura familiar através da compra antecipada dos produtos pelo governo federal, pela Conab, e doa imediatamente para as entidades assistenciais, portanto é um programa que dá alimento para aqueles que mais necessitam. O prefeito de Votuporanga foi representado pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Diogo Vicentini destacou a importância do programa para a agricultura familiar, que movimenta a economia dos pequenos produtores. Eu vejo esse projeto, esse programa do governo federal, através da Conab, muito importante, que ele tem dois viés. Um é assistencial, né, que atende as entidades de Votuporanga, creche, lar de idosos. E do outro lado, um programa de promoção social ao investir na pequena propriedade rural, no pequeno produtor rural. Como eu tive a oportunidade de falar, o grande gargalo da propriedade rural é a comercialização. Você tendo certeza que seu produto está sendo colocado no mercado, fica fácil, porque o produtor é um homem que enfrenta chuva, enfrenta seca, enfrenta sol, enfrenta frio. A parte dele ele faz. Da porteira para fora é o grande gargalo da propriedade rural. E tendo as organizações, através de cooperativas, associações e mesmo o produtor sozinho, pode entregar seu produto direto dentro desse programa de compra direta aí da Conab. Daqui a pouco vamos falar das aulas de karatê gratuitas oferecidas em Votuporanga e que têm ajudado na formação de jovens. Alguns atletas representam a cidade em campeonatos nacionais da modalidade. É já já. Estamos de volta com o TVU Jornal e olha só, os alunos das escolas estaduais entram de férias amanhã, mas nesse período de descanso, quem quiser aprimorar os conhecimentos terá à disposição uma série de games online, que inclui cursos de inglês, espanhol, tecnologia e até preparatório para o vestibular e para o Enem. Os estudantes têm tarefas e fases a serem cumpridas e são guiados por avatares. As aulas na rede pública voltam no dia 3 de agosto. E a frente fria que estava na região sudeste já se afastou, por isso para hoje não tem previsão de chuva, só que as temperaturas ainda continuam baixas. Confira na meteorologia. A frente fria se afasta da região sudeste nesta quinta-feira, trazendo ventos que devem espalhar nuvens para algumas regiões do estado de São Paulo. Em Votuporanga, nesta tarde, o sol aparece entre nuvens e não tem previsão de chuva. A mínima deve ser de 15 e a máxima de 29 graus. O Ministério do Trabalho começou as ações para conscientizar a população em geral sobre os benefícios do registro formal de emprego e sobre os riscos da manutenção da condição da informalidade. Além das fiscalizações, estão sendo distribuídas cartilhas informativas. Quem trabalha sem carteira assinada não tem acesso a benefícios como fundo de garantia, seguro-desemprego, abono salarial e auxílio-doença. Em Votuporanga, o Ministério do Trabalho atende no telefone 3421-9220. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. A Unifev está com inscrições abertas para o processo seletivo que contratará publicitário. Os interessados devem cadastrar o currículo até o dia 10 de julho no site unifev.edu.br. O Sebrae São Paulo contrata estagiário para atuar em Votuporanga. O universitário precisa estar matriculado no 3º, 4º e 5º semestre de cursos regulares ou 2º e 3º para formação de tecnólogo e técnico. Inscrições e informações no sebraesp.com.br. No posto de atendimento ao trabalhador, há vagas para manobrista, auxiliar de contabilidade e carpinteiro. As vagas estão disponíveis no PAT, que fica na Rua Piauí 3234, no centro.
Já em Jales, contrata-se auxiliar de escritório, recepcionista e vendedor. As oportunidades estão disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador, que fica na Rua 6. O número é 2163, no centro da cidade. Os alunos do Colégio Unifev conquistaram posições de destaque nas primeiras fases da 7ª Olimpíada Nacional em História do Brasil e Olimpíada de Atualidades da Faculdade de Campinas, que foram realizadas recentemente via internet. Devido à alta pontuação, os estudantes foram classificados para a próxima etapa das competições, que serão nos dias 15 e 29 de agosto em Campinas. Este é o 6º ano em que a escola conta com representantes na final da disputa. Boa sorte aos alunos! Votuporanga, há 20 anos, possui uma escolinha de karatê mantida pela Secretaria de Esportes. E é sobre isso que a gente vai começar hoje a nossa conversa com o Josiano. Boa tarde, Josiano, tudo bom? Boa tarde, Wender, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E essa escolinha de karatê que você conheceu, como que é por lá o pessoal? Tem muitos atletas aí representando a cidade? Exatamente, aliás, até agradecer, foi muito bem, o cinegrafista Carlos Nunes e eu, a gente foi muito bem recebido lá na aula de karatê. E a escolinha tem aulas aqui em Votuporanga há cerca de 20 anos, Wender. E vários karatecas já foram revelados, já representaram Votuporanga em várias competições importantes dentro e até fora do Brasil. Atualmente, eles treinam duro, até se preparam para 2 competições a nível nacional. Com disciplina, os alunos obedecem às instruções do sensei. Cada movimento é muito bem treinado. O karatê é uma palavra japonesa que significa mãos vazias. Isso porque o atleta utiliza basicamente as chamadas armas naturais, como a visão, braços, pés e principalmente o cérebro. Segundo o professor, o karatê tem como objetivo o aperfeiçoamento do caráter de seus praticantes e disciplina o corpo e a mente. Olha, na realidade, a gente acha assim que o físico, o mental e o prazer de você praticar um esporte que te dá uma condição de, além de saúde, uma condição assim de você se sentir tranquilo, né? E o karatê é assim, são etapas do karatê entre você evolui e você curte realmente o que é a vida em relação a você praticar um esporte que depende quase unicamente só de você. Mas não pensa que é fácil não. Exige treinos duros, potencializa a força, velocidade, coordenação motora e o reflexo. Na medida em que o atleta se desenvolve, entram em cena as faixas. São várias cores que indicam o grau de sabedoria e dedicação de cada um. Na realidade, as faixas são exames feitos, a graduação são de 6 em 6 meses até você chegar na verde. Da verde para roxa, mais ou menos 1 ano. De roxa para marrom, de 1 a 2 anos. De marrom para preta, de uns 2 anos, mais ou menos, 1 a 2 anos. De preta para segundo dan, mais uns 3. E aí vai subindo, 5 em 5 anos, até você atingir o grau de 5º, 6º dan, que 6º dan é o de mestre, né? Em 20 anos, a escolinha, além de formar pessoas com os ensinamentos do karatê, também revelou atletas. Karatecas de Votuporanga brilharam em várias competições importantes. Nós formamos atletas segundo dan de karatê, vários primeiros. Temos atletas campeões mundiais, né? Temos atletas campeões sul-americano, pan-americano, inclusive a categoria infantil, né? Pelos atletas da prefeitura. É o caso de Adriana. A única menina das aulas do período da manhã mostra orgulhosa sua coleção de medalhas. São 14 de ouro, 5 de prata e 5 de bronze. Ela pratica o karatê há 3 anos e agora se prepara para, em setembro, representar Votuporanga na Copa Brasil em Cedral e também no Campeonato Nacional, que acontece no Rio de Janeiro. Esses campeonatos aí vão ter que exigir muita força, muita prática, treinar bastante. Principalmente eu que vou treinar, fazer kata kumbo, que é os bastão que a gente está utilizando, fazer o kata normal sem o bo. Então está exigindo muito preparo físico. E o pequeno Matheus também treina duro para as competições. O objetivo do garoto, claro, é trazer medalhas para a cidade. Para mim tentar ganhar mais um campeonato.
E assim, de golpe em golpe, essa arte marcial japonesa segue sua tradição na cidade. E que venham mais medalhas. Bacana, né? E as aulas de Karatê, Wender, acontecem de segunda, quarta e sexta, lá no ginásio Mário Covas, e de terça e quinta-feira no CSU, que é lá no final da Rua Pernambuco, lá saindo ali para Sebastianópolis do Sul, 27. E podem participar os alunos de 7 a 17 anos. Mais informações sobre as aulas podem ser obtidas por meio do telefone, o 3426-1200, que é lá da Secretaria de Esportes. Bacana, aprende um esporte, viaja, né? Faz amizades, é muito legal isso daí. Muito legal, e também essa disciplina do Karatê, né? Eu acompanhei a aula, era muita brincadeira quando começou a aula mesmo, ficou todo mundo sério, concentrado ali nos objetivos de fazer o movimento de maneira correta. Uma aula, uma experiência muito legal. Muito bacana. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque São Paulo jogou ontem, mas não teve um resultado tão feliz assim, né, Jussiano? Exatamente, o São Paulo jogou lá na Arena da Baixada, jogou lá no Paraná, contra o Atlético Paranaense, e teve mais uma derrota, foi derrotado por 2-1 e está num clima estranho, né? Veio da derrota contra o Palmeiras no Clássico e agora teve mais um resultado negativo. São Paulo, que estava até bem no campeonato, segunda, terceira posição, agora saiu ali do G4, Wender. E até anotei aqui, fiz a minha anotação aqui, o Paulo Henrique Ganso está meio louco, eu acho. Eu achei que está meio doidão, pirando na batatinha, porque há muito tempo ele está devendo futebol. Até esses tempos atrás, até comentei que ele, em boa fase, poderia ser uma opção para a seleção brasileira, só que ontem mesmo errou um gol, que eu acho até que poderia ser fácil até para fazer, errou um gol que acabou prejudicando o São Paulo, só que ele arrumou ali na hora, na entrevista, falando com os repórteres ali, arrumou um culpado. Diz que um zagueiro do São Paulo falhou na marcação, apontou o erro do colega ali, e aí ficou aquele climão, né? Eu acho que não é desse jeito. Quando ganha todo mundo, quando perde também. Paulo Henrique Ganso foi lá e falou, não, o zagueiro falhou, a gente perdeu por causa dele. Eu acho que no futebol, um jogo coletivo, não é bem assim, não. Fica aquele clima no São Paulo, aquele clima ruim. É complicado. A gente tem que assumir, às vezes, as nossas falhas, né, exatamente. Luciano? E só para concluir, André, do Campeonato Brasileiro, Palmeiras ganhou a segunda consecutiva, venceu a equipe da Chapecoense na Arena Palmeiras ontem à noite também por 2-0. Os gols foram marcados pelo Egídio e pelo Cristaldo, argentino, que tinha acabado de entrar no jogo e, aliás, está sendo ali o artilheiro, um dos artilheiros do Palmeiras na temporada. Palmeiras que venceu a segunda seguida e, pro lado do Palmeiras, está um pouco mais animado. Bacana. Esses foram os destaques de hoje. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Beleza. Uma ótima tarde. Até amanhã, então, Jussiano. Até amanhã. Essas foram as notícias de hoje. Amanhã a gente volta ao 12:30. Tenha uma ótima tarde e até lá.